Me chamo Cristina Spouti Lorenzetti, faço licenciatura em Física no IFSC Araranguá e hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho Aspectos Relativos à Natureza da Ciência e o livro de divulgação científica O Sonho de Mendeleev, algumas considerações. Este trabalho foi construído por mim e pelos meus orientadores, Anabel Raicic e Felipe Damasio. A divulgação científica tem se modificado ao longo dos tempos, bem como a própria ciência se modifica. Os seus públicos, as suas relações, assim como as linguagens e os objetivos dessa divulgação têm se transformado ao longo dos anos. Uma boa forma de enxergar o papel da divulgação científica na nossa sociedade é através da espiral da cultura científica de Carlos Vogt, que é uma forma gráfica de observar as inter-relações entre a ciência e a população. Partindo aqui do quadrante da produção e difusão do conhecimento científico, perpassando todas as esferas de ensino até chegar na divulgação científica, nós podemos perceber que essa espiral ela está mais alargada, o que significa que a ciência modifica a sociedade, mas que a sociedade também modifica a ciência. Com a popularização das mídias sociais, a divulgação científica tem tido um alcance bastante significativo. E as pessoas que fazem essa divulgação carregam nas suas narrativas características epistemológicas e históricas. Por isso a importância de, assim como há muito tempo é discutido no ensino, se ter um zelo epistemológico com o que é divulgado. E a natureza da ciência é uma ferramenta bastante útil para se ter esse olhar crítico com o que é divulgado e também para se realizar discussões explícitas sobre o empreendimento científico. Descrever o que é a natureza da ciência é uma tarefa bastante árdua em razão da sua abrangência, e por isso mesmo, às vezes, nem é desejável se ter uma descrição do que é a natureza da ciência. Mas uma boa forma de enxergá-la é dizendo que ela envolve um arcabouço de saberes sobre as bases epistemológicas, filosóficas, históricas e culturais da ciência. De acordo com essas visões, nós escolhemos como base para a nossa análise o trabalho de Peduzzi e Raicic 2020, no qual os autores trazem 18 seções comentadas sobre a natureza da ciência, fundamentadas epistemologicamente, que visam fazer reflexões e discussões sobre o tema. E essas seções também podem servir como base para análises de episódios históricos da ciência. Um assunto que está bastante presente na divulgação científica, em livros, em textos, em podcasts, em vídeos, é a história da tabela periódica. Por isso, nós escolhemos o livro de divulgação científica O Sonho de Mendeleev, A Verdadeira História da Química, como objeto de análise. Nós focamos nos capítulos em que o autor trata diretamente da história de desenvolvimento da tabela periódica, que são os 3 últimos, onde ele aborda os primeiros estudiosos a sistematizar os elementos químicos na época, também alguns debates que ocorriam na época, como a disputa entre o peso atômico e o peso equivalente, e um pouco da história do Mendeleev. Como exemplo de como nós estamos fazendo essa análise, eu trouxe aqui um trecho onde o autor deixa explícito como se pode enxergar as outras sistematizações feitas antes de Mendeleev na tabela periódica desenvolvida por ele, né? E aí, com isso, a gente consegue refletir sobre a coletividade da ciência, no sentido de que os estudiosos, eles precisam transitar nas pesquisas daqueles que vieram antes dele para poder progredir nas suas próprias pesquisas, né? No caso, Mendeleev precisou das sistematizações anteriores a dele, precisou estudar essas sistematizações para desenvolver as suas pesquisas. E a coletividade da ciência, é uma das asserções comentadas em Peduzzi e Raicic 2020. Em uma análise preliminar, nós já conseguimos identificar também outras asserções, como, por exemplo, aquela que fala das análises não anacrônicas de teorias que já foram vigentes, também aquela que fala sobre a disputa de hegemonia pelo conhecimento e a própria dinamicidade da ciência. Nós queríamos esclarecer que nosso objetivo com essa análise não é o de desqualificar a importância e a relevância do livro, mas o de potencializar as discussões de natureza da ciência presentes nas entrelinhas dessa obra, em associação com o resgate histórico que o autor faz. E também queria trazer um trecho do trabalho que nós utilizamos como base para essa análise, que, em síntese, diz que para a gente conhecer o empreendimento científico, nós precisamos conhecer não apenas os conhecimentos construídos, mas também o contexto em que esses conhecimentos foram construídos, né? E, por fim, gostaria de dizer que este trabalho faz parte de um projeto de conclusão de curso maior, né, e que no futuro será um artigo que comportará discussões e análises mais abrangentes. Aqui são as minhas referências. Muito obrigada.